Olá, graça e paz. Vamos a mais um devocional diário para a glória de Deus. Lembrando que nós estamos em meio a uma série sobre o Salmo de Davi, de número 20, o canto ou a oração da vitória, intitulado dessa forma nas Almeidas. E o Senhor tem uma palavra de Deus de conforto, de consolo, mas também de direcionamento ao seu coração. Vamos lá, nós estamos no versículo de número 6. Isso, versículo 6 do dia de hoje. E assim está escrito, Salmo 20, versículo 6 diz assim: Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Até então, essa oração a favor do rei, essa oração da vitória, ela estava fazendo orações em terceira pessoa. E a partir desse momento, Davi ele começa a trazer para a primeira pessoa, falando ele mesmo, declarando ele mesmo falando. Então ele fala que agora, nesse exato momento, quando ele descrevia essa oração, ele sabia que o Senhor salva o seu ungido e que ele responde do santo céu de uma forma, com vitoriosa força. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado, eu não sei de que forma essa série que nós estamos fazendo do Salmo 20 tem comunicado ao Senhor, mas eu quero lembrar a você que nós estamos diante de um Deus que nos salva, um Deus que nos livra das nossas aflições, nos livra dos nossos desconfortos que possivelmente essas situações contrárias àquilo que a gente desejaria estar vivendo possam gerar. Quero lembrar você que nós estamos diante de um grande Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante do grande Jeová Sabaoth, o Deus dos exércitos, nós estamos diante do grande Jeová Nissi, aquele que é a nossa bandeira, que é aquele do estandarte da bandeira da vitória fincada sobre as nossas batalhas, sobre as nossas guerras. Eu quero lembrar aqui a você que, independente do tamanho da sua luta, do tamanho da sua aflição, você está diante do Deus que te salva, diante do Senhor que te protege e diante daquele que nunca, jamais perdeu nenhuma batalha. E se fosse somente isso, já seria maravilhoso. Ele segue aqui mais uma vez lembrando que Deus, ele responderá do santo céu. Então, além da proteção, além de guerrear por nós as batalhas, até mesmo aquela que nós não vemos, o Senhor é um Deus que responde do santo céu, e ele responde com algo muito poderoso aqui. Ele responde com a vitoriosa força. Quantas vezes você já se sentiu fraco? Quantas vezes você já se sentiu oprimido ou oprimida, se sentiu indisposto para realizar qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de situação que você tenha recebido como propósito ou como chamado? Quantas vezes isso já aconteceu? Eu quero lembrar a você aqui que existe uma força que não depende da gente, que não depende das nossas atitudes propriamente, que não depende, por muitas vezes, de como está o meu emocional, como é que está o meu esforço físico. Eu quero lembrar aqui que nós temos um Deus, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que é a fonte de toda força. E ele está disponível sobre a minha e sobre a sua vida nesse dia. Basta somente nós clamarmos, nós elevarmos os nossos pensamentos ao Senhor, porque ele do céu responde e corresponde às nossas orações com força vitoriosa. Diante das suas lutas e diante das suas batalhas, eu quero lembrar você nesse dia que o Senhor do céu irá responder às suas orações com vitoriosa força. Lembre-se, Deus ele não te abandonou. Aquilo que você tem vivido agora, nesse presente tempo, nessa presente estação, não define toda a sua vida. Quando nós olhamos para a vida de Davi, por exemplo, nós vemos que tiveram várias estações que ele já viveu. Nós tivemos a estação, até fiz um post essa semana sobre isso, nós tivemos a estação em que Davi era um pequeno jovem, criador de ovelhas, cuidava das ovelhas do seu pai. Nós tivemos a estação que Davi se tornou um grande rei, instruído pelo Senhor, levantado pelo Senhor mesmo como improvável. Nós temos a estação em que, infelizmente, Davi como rei, sobre como todo líder do povo de Israel ali naquele momento, cometeu os seus pecados, desandou, teve as suas falhas. Mas nós temos a fase final do rei Davi, que foi a fase do arrependimento, onde ele escreve o Salmo de número 51, que é maravilhoso, onde ele fala sobre o seu arrependimento, fala que sim, ele havia pecado, fala que sim, ele havia falhado contra o Senhor, contra o céu, assim ele tinha pecado, mas ele clamava para que o Senhor não afastasse dele a sua presença. E eu peço que você se espelhe na história de Davi também, entenda que a sua vida não será marcada somente, ou definida, perdão, somente pela estação que você está hoje. Talvez você esteja no início da sua caminhada como Davi, como um criador de ovelhas, talvez você esteja vivendo uma colocação social diante daquilo que Deus tem feito, talvez você esteja na fase, na estação como o rei que Davi estava, talvez você esteja numa fase que esteja envergonhado no dia de hoje pelos pecados que tem cometido, pela forma como tem se posicionado diante do Senhor. Mas eu quero lembrar você que sempre existe, diante dessa fase do pecado, sempre existe a fase do arrependimento, onde você alinha a sua vida com o propósito eterno que o Senhor tem preparado para a sua vida. Lembre-se, as orações são ouvidas, o Senhor é a sua força, o seu refúgio, a sua fortaleza. E não esqueça, assim como o rei Davi fala aqui nesse texto, que ele sabia
que o Senhor salvaria o seu ungido, eu também sei que o Senhor fará sobre a sua vida. Eu declaro isso sobre você. Me permita orar pela sua vida com base nesta palavra ministrada hoje. Pai, no poderoso nome do teu Filho amado Jesus, nós estamos aqui diante da tua presença, com as nossas vidas diante do teu altar de graça, bondade e misericórdia, para te louvar, para te adorar, para bendizer o teu nome, Senhor. Falamos aqui nesta noite, Pai amado, nesta manhã, eu gravo aqui nessa noite para postar de manhã, Senhor, que o Senhor não abandona, Senhor. O Senhor é um Deus que salva os seus filhos, Pai. O Senhor é um Deus que salva aqueles que o Senhor escolheu, aqueles que o Senhor ungiu com o seu Santo Espírito, ungiu, Senhor, da parte do céu, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos nessa manhã aqui também da mesma forma, Senhor. Que o Senhor possa gerar essa convicção acerca da salvação diante das lutas, das batalhas, das aflições, das opressões que eles têm vivido, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, assim como nesse texto o Senhor nos ensinou, que o Senhor possa responder do santo céu, Senhor, sobre a vida deles com a gloriosa ou poderosa força de vitória que está à sua destra, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Dê um sinal da tua presença na vida dos meus irmãos, Pai. Aqueles que têm passado por lutas que parecem lutas infinitas na vida deles, Senhor. Que eles estão cansados por vezes, sobrecarregados, Pai. Lembra que essas pessoas é o Senhor Jesus a quem levanta, Senhor. Essa pessoa que está cansada e sobrecarregada, traz essa convicção na mente, no coração deles, que é o Senhor, ó Pai, que faz essas transformações na vida deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Paizinho, que nessa manhã eles sejam restaurados, Pai amado, que eles possam ter suas forças físicas, emocionais e espirituais restauradas, e assim o seu nome seja glorificado, exaltado, para que eles tenham essa convicção de que as batalhas que eles não conseguem vencer, é o Senhor que está indo à frente, no poderoso nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, sua casa, seus sonhos e seus planos. E lembre-se, essa estação não define quem você é, e essa batalha que você está vivendo hoje não é para a sua derrota, mas o Senhor estará operando a vitória e você mesmo cantará esse canto, esse hino da vitória e glorificará o nome do Senhor, assim como Davi fez nesse tempo aqui. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida e, se Deus quiser, amanhã nós estamos aqui juntos novamente. Paz, Deus abençoe.